Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Você já ouviu falar no Paraíso? Não é o bairro que eu me criei em São Paulo, não, né? É um bairro maravilhoso, tenho saudades, foi uma infância fantástica, mas Paraíso é algo que muita gente fala, né? E pouca gente sabe a respeito. Será que existe Paraíso? Se existe, onde é que fica? Então trago aqui hoje, meu querido amigo e irmão, Rogério de Almeida Freitas, Jean Vauelan. Eu vou perguntar, encher ele de pergunta aí, que eu quero saber hoje sobre o paraíso. E aí, Elan, tudo bem? Tranquilo, tudo em paz, Eustáquio. Mais uma vez, feliz de estar junto aqui com você e o seu circuito aí de amigos e amigas para fofocarmos sobre a vida. Eu acho legal porque cara, eu estou rindo aqui porque você só fica sabendo, como você é um cara super ocupado, viaja por aí de monte, então nós só agendamos a conversa e você nem sabe o que nós vamos falar, né? Então eu disse antes de fazer a abertura do programa qual seria o tema. E eu acho legal porque você encara qualquer coisa, né? Isso é louvável, né? Bacana isso. Elan, eu tenho ouvido aí, hoje até gravei um videozinho, que eu faço um vídeo diário de 1 minuto, que toda manhã eu distribuo na rede, né? Falando exatamente sobre essas coisas de prometer. O que acontece para você, para mim, se a gente promete alguma coisa ou vende alguma coisa e não entrega? Nós estamos ferrados. Eu, você, qualquer um vai vir atrás da gente, vão ter processo, busca e apreensão, sei lá o que nós estamos ferrando. Agora, as religiões e uma série de outras instituições, digamos assim, vamos chamar assim, generalizando, ficam prometendo um negócio chamado paraíso. Eu venho ouvindo sobre isso, tirando aquela lado jocoso do meu bairro, que eu cresci em São Paulo, né? É um negócio que vem desde a infância falando sobre paraíso. Então, primeira pergunta: paraíso existe? Olha, até Jesus entrou nessa, com as suas bem-aventuranças, e quando ele meio que permitiu que as pessoas confundissem o discurso do seu precursor João Batista, que falava da vinda de um reino, do reino de Deus. Ele permitiu que as pessoas confundissem isso, e talvez ele próprio tenha feito, com o significado do paraíso. Mas qual é o problema? O problema é que o paraíso que todo mundo fala é algo que ninguém define. E a única definição correta, ou se não correta, mas a que mais poderia se aproximar de uma possível verdade, caso exista um paraíso, e eu sou dos que pensam que existe, sim. É mesmo? Só quem fez isso foi a revelação espiritual, quando, na revelação espiritual, nas entrelinhas do que Kardec organizou no Livro dos Espíritos, e nos demais, mas principalmente lá, como sendo as informações espirituais sobre assuntos pontuais, que existia já um tipo de espiritualidade eterna. Isso os espíritos faziam e fizeram para distinguir de uma espiritualidade que não é eterna, mas que foi necessária ser criada para dar sustentabilidade a uma criação universal, que é essa nossa que a gente vive. Então, sob essa perspectiva, existiria uma espiritualidade eterna, incriada, e uma espiritualidade periférica, que Kardec chamou de erraticidade, onde espíritos que não são perfeitos como os que, em tese, viveriam nessa espiritualidade eterna, esses espíritos, criados simples e ignorantes, teriam que transitar na sujeira do caos, iriam se sujar e, portanto, teriam que ter moradas espirituais improvisadas. Tá? Então, essa distinção entre dois tipos de espiritualidade nos permite ancorar nessa distinção a noção de paraíso, que seria essa espiritualidade superior, incriada, eterna, blá, blá, blá. Então, assim, fora essa, a que mais se aproxima, mas que perdeu-se nas suas definições, é um misto de
vamos assim dizer, de duas componentes que se uniram lá um pouco antes da época de Jesus, que veio do orfismo e do que hoje a gente chama hermetismo. A compreensão dessas duas componentes chegou perto de se, entre aspas, perceber um nível paradisíaco para além do que se podia chamar da nossa faixa de realidade. Mas qual o problema? O problema é que esse paraíso também foi confundido com o mundo dos mortos da mitologia, que não tem nada a ver com o paraíso. E também não tem nada a ver com os níveis espirituais umbralinos, vamos assim dizer, Sim. ou as regiões espirituais da erraticidade, porque o mundo dos mortos da mitologia não era algo espiritual, era algo de um universo vizinho aqui, a gente pode chamar de astral, que é o chamado Tártaro, ou o Duat dos egípcios, que isso não tem nada a ver com espiritualidade, é com o universo vizinho. Em resumo, se você for para além, em termos de ancestralidade, do orfismo e do hermetismo, você só vai encontrar a noção dos hindus quando eles falam de Brahman, não Brahma, Vishnu Shiva, mas o Brahman, o absoluto, o incognoscível. Sim. Noção esta que começa muito bem nas definições de algumas análises dos Upanishads, mas que também se perde confundindo essa história de paraíso, onde Brahman seria ele, por si só, tudo que existe, né? Mas quando diz que Brahman se personaliza em Brahma, Vishnu e Shiva, e ferra com tudo, porque, de novo, mistura o paraíso com o caos. Então, em resumo, de tudo que eu estudo, conheci e conheço, o lugar onde mais claramente eu consigo perceber uma ancoragem de uma possível definição de paraíso é o que, nas entrelinhas do que Kardec organizou, os espíritos falaram sobre essa espiritualidade eterna, pré-existente à criação desse universo. Então, lá seria o paraíso. Urântia fala na ilha de Avona, em centros paradisíacos, né? É uma revelação que surgiu também em torno da metade do século passado, que é muito interessante no sentido de atualizar essa percepção. Durante ajuda em muito a gente a expandir a nossa compreensão. Mas, em resumo, é isso que eu posso dizer. Tá, o que seria? Você tocou agora Urântia. O que seria Urântia? A Urântia é uma revelação, é um livro maravilhoso que foi produzido perto... O livro de Urântia, você está falando. Exato. Se você dá credibilidade àquele livro, são 600 páginas, né? É um livro muito grosso, feito e interessante, só corrobora com isso, só confirma assim. Parece que canais diferentes em lugares do mundo, aí cada um recebia uma parte daquilo e acabaram unindo. Isso procede ou não, pelo que você sabe? Não. O pouco que eu julgo saber sobre Urântia, eu valorizo Urântia por dois motivos. Primeiro, porque eu estudei e ali há profundidade de informação, como eu lido com informação, como eu recebo informações vindas de outros rincões. Eu sei como é difícil a arte de interpretar e depois de reproduzir isso de uma forma honesta, de uma forma decente, que seja minimamente honesta. Sim. E o respeito que percebo também na espiritualidade por essa movimentação em torno de Urântia. Mas Urântia não foi produzido em vários lugares, tipo o Livro dos Espíritos, no sentido de que veio notícias de diversos lugares e Kardec codificou. Urântia foi produzido por um só cérebro. É mesmo? Um médium formidável que viveu em Chicago, nos Estados Unidos, perto do ano 1950, um grupo que trabalhou... Estamos falando a mesma coisa, né? O livro de Urântia, esse troço que é desse tamanho. Perfeito. E assim, os seres que se apresentaram a esse grupo, alguns dizem que são seres cósmicos, extraterrestres, outros apontam seres espirituais,
Aí começa uma confusão. As fontes que foram diversas, então, as fontes foram diversas. Isso, mas o que é que mais me chama a atenção? É aquilo que Kardec falava. As revelações, o que é produzido através de um trabalho de psicografia, uma mensagem que alguém recebe de um espírito, de um ser, seja o que for, não vale pela sua pretensa origem, mas sim pelo seu conteúdo. Se é um bom ou mau espírito, Jesus, ou seja lá quem for, o médium assine como sendo tal qual figura, quem assina não tem importância. Tem muita mensagem de Maria aí para o mundo, de Jesus, que você lê assim, diz, Jesus e Maria devem estar desocupados para ficar falando tanta inutilidade. Verdade, isso aí. Mas, assim, na hora que você lê um livro de Urântia, você sente o peso de uma responsabilidade, de um processo de informação, de um projeto mental, consciencial por trás daquilo. E, assim, compreenda, não é que eu assino embaixo, eu não assino embaixo nem nos livros que eu escrevo. Deve ter erro, porque é claro que tem erro. O ser humano é imperfeito, não poderá nunca produzir uma coisa perfeita, com exatidão. Tem que ter erro no que o humano faz. Qual o problema? É que a turma diz que não tem. Os seguidores de Chico Xavier dizem que Chico não erra, que Kardec não erra, que a turma de Urântia diz que não tem erro em Urântia, a turma bíblica que não tem erro em todo lugar. Não olhar, não perceber, é sinal de infantilidade. Mas a análise que aqui eu faço é a importância que cada uma dessas revelações que surgiram ao longo da história humana teve no tempo em que ela foi feita, porque a gente tem que entender isso. Fazer algo hoje tem as circunstâncias do zeitgeist, do espírito dessa época que a gente vive. Mas você ter feito algo lá atrás, as dificuldades eram monstruosas, terríveis. E tudo se pode construir. Os espíritos deixaram isso muito claramente, de acordo com as possibilidades da época de médiums disponíveis, do que os próprios espíritos sabem naquela época, blá, 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 blá. Nesse contexto, Urântia é extremamente importante e tem o seu valor. Eu comecei a ler muitos anos atrás, 20, 30, sei lá, 40 anos atrás, eu comecei a ler o livro de Urântia. Né? Eu sempre li muito. Tenho leitura dinâmica e tudo. Chegou numa parte, eu parei. Por que eu parei? Porque a ignorância, sei lá se é a ignorância, quando eu vi que o livro de Urântia estava indo muito bem até entrar um aspecto religioso ali no meio. Né? Pois é. E o que é esse pois é? Foi aí que eu interrompi. Eu falei, acabou. Pois é, a partir daí fica difícil para espíritos livres como a gente. Fica fácil para quem quer se tornar religioso, encontrar um foco de religião. O que é a questão da religião? É você acreditar nas coisas. Aí você para de buscar a verdade, porque você já pensa que encontrou. Aí ferra com a busca da verdade. Mas qual foi a intenção do... Você falou que nós não estamos perfeitos, né? Somos perfeitos, mas não estamos. O grupo de Chicago tinha sua raiz religiosa. Aí é notório isso. Né? Inevitavelmente influencia, está. Então é isso. E aí, claro, a gente é muito preconceituoso, né? Parei de ler, eu falei, opa, daqui para frente eu não vou ler mais. Porque é uma leitura difícil. O livro de Urântia é muito interessante em uma de suas partes, pouquíssimo interessante em outra, e tem outra parte lá que só lê quem, vamos assim dizer, quem é profissional da busca, aquele que vai a fundo, mesmo sabendo que talvez não tenha nada ali a se aprender, mas ele precisa conhecer o que está sendo dito para poder organizar o seu pensamento. Eu leio muita coisa, mas não é que eu concordo com tudo que eu leio, claro. E muitas vezes eu faço sugestão de leitura de livros que eu não concordo, mas que eu sei que são importantes para você contextualizar as coisas. Tá? É nesse sentido. E conforme a gente vai crescendo, né, o nível de consciência e o entendimento se modificam e a gente pode ter uma outra percepção do que a gente tinha passado despercebido, digamos assim. Né? Só para você ter noção, se você me permite. Claro. Eu estou lendo um livro aqui, que é um dos livros mais chatos que eu já conheci, é esse aqui. Deixa eu ver.
Devachanarut. É um livro grosso. Isso aqui é de um mestre hindu que viveu no século XVIII. Tá. Enfim, você lê todas essas páginas e a sensação de que você não está aprendendo muita coisa é constante. Na verdade, até agora eu não aprendi nada, mas eu tenho que ler para entender o pensamento hindu contemporâneo, porque esse aqui é um dos livros mais importantes em termos de seguidores na Índia na atualidade. Puxa. É uma perda de tempo? Não, é um investimento. Mas, assim, até agora, já estou quase na metade, não há nada assim, mas é necessário para você entender o hindu. E eu estive na Índia em fevereiro, ou seja, eu tenho um projeto de entendimento em torno da Índia, então não é que tudo que a gente lê a gente concorda, mas o Brandtje tem muita coisa interessante. Legal, foi muito bom e oportuno o esclarecimento. Vou ver se de repente cai na minha mão de novo. Eu tenho salvo, inclusive. Quem sabe eu dê uma nova olhada 40 anos depois. Esse livro aí que você acabou de mostrar, pelo visto, é em inglês, né? Não está versado em português, né? Ok. Essa questão me chamou a atenção, uma coisa que eu nunca tinha ouvido aí. Você falou de duas classes de espírito, né? Os perfeitos, que você acabou de dizer agora, que sempre se vendeu a ideia de que nós somos perfeitos, mas nós estamos imperfeitos, porque estamos tendo uma experiência. Essas coisinhas falam, somos os espíritos tendo uma experiência na matéria e não sei o quê, materializar o espírito, espiritualizar a matéria. Vamos aprofundar um pouquinho mais entre esses espíritos antes da criação do universo, você falou, e o que nós somos aqui. Como é que é isso? Me chamou a atenção esse aspecto. Eu pensei que era uma coisa só. Espírito era espírito e Zé Fini. Espíritos superiores, enfim, espíritos em evolução, como todo mundo fala, evolução, evolução, evolução. Vamos aprofundar um pouquinho. É complicado, mas assim, a gente pode ter a pretensão de estar pontificando sobre verdades, mas só vamos tentar. A pretensão de estarmos semeando reflexão e abordando temas que precisam de uma expansão de consciência de nossa parte, realmente nós teríamos que entender como base da compreensão que a gente precisa criar o seguinte aspecto. Aquilo que a física quântica apresenta como sendo colapso de onda. Fica complicado falar assim. Fica não. Vamos entender direitinho. Quando você reúne uma dada massa crítica de possibilidades em um campo, ou seja, quando você cria uma espécie de uma nuvem, hoje a gente fala em nuvem de computador, nuvem tem conhecimento, nuvem tem tudo. Então, assim, quando você cria uma nuvem de possibilidades dentro de um campo circunscrito, e você faz com que uma daquelas possibilidades, frente às infinitas possibilidades ou muitas possibilidades que tem naquele campo, colapse como sendo algo que vai ser um nível de realidade, ou seja, a ideia está lá no campo quântico feita energia. Sim. Aí, na hora em que você mexe nessa ideia e dá uma ordem para ela colapsar e criar uma matrix com leis específicas, segundo as ordens que ela colapsou como sendo o seu comprimento de onda, então, o que é que eu estou querendo dizer? O conhecimento de que existe energia e essa energia recebe uma ordem de uma consciência. E essa energia cria faixas de realidade. O que nós precisamos entender é que todas as faixas de realidade criadas a partir desse campo quântico, elas são simultâneas, elas são paralelas, elas acontecem, entre aspas, dentro de um só contexto. Ainda que existam 100, 200 faixas de realidade pulsando a partir de colapsos de onda, advindos de uma matriz
quântica, a matriz, não é matrix, a matriz quântica seria uma massa modeladora de realidades. A matrix é a faixa de realidade que surge a partir dessa massa que a gente chama matriz. Então, estamos fora da Maia, né? Tudo isso é fora da Maia, tudo fora da ilusão, é real. Sim e não, porque cada matrix dessa é um tipo de Maia, se a gente for usar o conceito da deusa hindu. Cada matrix dessa faz com que você tenha a impressão, ou a ilusão, ou a certeza de que aquela faixa de realidade onde você está com o foco da sua consciência, naquela hora, ali é real. Tá, entendi. O que é que Maia faz no caso do caos? É provocar a sensação de que não existe mais nada além daquilo que você está vendo. Mas, em níveis paradisíacos, você, entre aspas, a partir do paraíso ou dentro do paraíso, ou o paraíso seria esta matriz formadora, a matriz divina formadora de realidades, e várias figuras lá criam diversas faixas de realidades, todas elas inseridas como se fosse uma cebola, cada casca, cada camada de cebola, são faixas de realidade que convivem em mesmas dimensões ou em dimensões diferentes. Mas qual é a questão aqui? A questão é que essa matriz divina, que assim a gente pode chamar, que seria o paraíso, ela tem um endereço, um CEP distinto de qualquer outro CEP, de qualquer outro código postal, de qualquer outra faixa de realidade que possa surgir a partir de lá. Mas essa seria o paraíso, e essas outras faixas a gente pode chamar de parques temáticos do paraíso, ou seja lá o que você quiser. Nessa perspectiva, para a gente compreender que existem 3 componentes nesse processo, que é a consciência, aí entra o monismo consciencial. Sempre a gente ancora isso na percepção de que há um Deus, ou de que há seres que foram gerados por esse Deus, ou existem junto com ele. Então, existe a consciência, existe a massa de energia, que é a massinha de modelar a realidade, e existem os universos ou faixas de realidades criadas a partir do que essa consciência comanda sobre a energia para que esta se transforme nessa ou naquela frequência material. Então, cada frequência material dessa é uma realidade para quem está ali dentro. Só que para nós que estamos aqui dentro dessa faixa de realidade caótica, inúmeras outras estão interpenetradas ou paralelas ou simultâneas e a gente não percebe porque vibram em outra frequência. Perfeito. Mas isso não é lá, isso é aqui. Tudo é no aqui, e o aqui é o paraíso. Por que é que cada faixa dessa tem, quando é criado um colapso quântico, imediatamente surge uma membrana, uma espécie de uma proteção, uma blindagem, que faz com que o que aconteça dentro de uma faixa não chegue nas outras. Exatamente para proteger a pureza do CEP do paraíso, que é 100% puro, 100% isso, 100% blá, blá, blá. As outras faixas são 99% pura, 98%, aí eu estou brincando, tá? Esse caos que a gente vive, nós somos 100% sujos, ou 99% sujo, e há um 0,1% de pureza no meio dessa cagada toda, que seria o corpo átmico dos nossos espíritos, que veio lá do paraíso e que estrutura, inclusive, o próprio caos. Então, resumindo, para eu devolver a palavra. Para a gente entender a questão do paraíso e suas diversas faces existenciais, nós precisamos compreender que cada uma vibra numa determinada frequência,
mas todas elas estão dentro da cebola, tá? Com suas camadas. Qual é a questão? A consciência do paraíso interpenetra e pode se fazer presente em todas essas estruturas de camadas geradas a partir do paraíso, até porque não existe nada fora do paraíso. Claro que você fazer analogia do paraíso a uma cebola não é uma atitude muito feliz de minha parte. Claro. Isso é o que eu me lembrei aqui, e só para a gente ter uma noção. Então, qual é o problema? Esse nosso corpo, ele fica preso dentro de uma faixa, mas o eu da gente não precisa ficar preso, entendeu, Stack? O eu de cada ser humano, ele pode transitar entre os mundos. E é isso que acontece e a gente sonha com isso, ou parte disso. Vamos aproveitar isso aí, vamos, já que está bem esclarecedor, eu acho que está muito legal a didática. Você falou do eu, nós estamos falando de espíritos aí. Eu e espírito. Você falou que o eu transita. Como é que qual é a relação entre os dois aí, para a gente não fazer confusão ou separar os dois? Como é que é isso? Eu e espírito. O espírito é só a vestimenta da alma para que haja a acoplagem de um eu. Vou dizer de novo. Kardec, quando produziu o Livro dos Espíritos, na introdução ele disse, eu não vou fazer distinção do conceito entre alma e espírito, porque nós aqui em Paris usamos alma e espírito, cada um usa e dá a concepção que quer. Como ainda não é um processo de método científico que define muito bem cada conceito, eu vou usar indistintamente o conceito de alma e espírito, significando a mesma coisa. Mas, para o que a gente está aqui agora dizendo, a gente tem que fazer uma distinção entre alma e espírito. Sim. Alma seria exatamente a condição átmica daqueles seres perfeitos que vivem no paraíso. Uma alma para sair, entre aspas, da sensação paradisíaca e se envolver com experiências em outras faixas de realidade, cuja sensação produzida no ser é diferente, essa alma, como ela vem do paraíso, ela é imutável. Ela não muda a sua sensação. Então, ela se investe de um espírito cuja condição de vestimenta espiritual permite que haja um processo epifenomenológico, que é a produção de um eu via o corpo espiritual que está investindo a alma, que permite àquele ser a experienciar uma sensação diferente da que é comum ao paraíso. Então, os eus existem, e por isso muitas vestimentas espirituais existem, ou existiram lá atrás, para permitir às almas do paraíso experienciarem dentro da cebola que eu estou falando, as sensações diversas que existem dentro do contexto do paraíso. Então, a vestimenta espiritual é apenas, entre aspas, uma espécie de capacete cerebral que uma alma coloca nela para poder produzir uma sensação que no paraíso não é possível, porque no paraíso não há democracia, tudo lá é perfeito, é puro, você não muda. Aí, se você quiser fazer alguma coisa com uma certa dose de emoção, correr algum risco, aí tem que ser, entre aspas, em porções colapsadas do paraíso, que tem uma blindagem que separe essa porção do paraíso, e você põe esse capacetezinho para produzir um eu na hora que você vai mergulhar naquela faixa de realidade para experienciar algo diferente da perfeição do paraíso. E se der merda, isso não vai influenciar o paraíso, porque tem uma blindagem no meio. Aí seu eu se responsabiliza pela sensação da merda. Desculpe falar assim, mas eu estou tentando fazer o mais que eu posso para a gente poder ter uma noção que isso é só uma tentativa de se fornecer sementes para a gente refletir, para a gente expandir a nossa consciência, para a gente entender a questão da alma, do espírito e do eu de cada um de nós. Se eu puder ir além,
se você me perguntar, Rogério, quem diabos falou isso pela primeira vez aí que você está falando? Parecido com isso, quem falou foi Krishna, explicando a Arjuna. No Mahabharata tem o capítulo chamado Bhagavad Gita. Mahabharata é um épico hindu, e um dos seus capítulos chama-se Bhagavad Gita, a canção do Senhor. Canção de que Senhor? Do Senhor Krishna, que estava explicando a Arjuna quando os dois eram jovens, no tempo da guerra de Kurukshetra entre Pandavas e Kurus, e Krishna e Arjuna conversaram ali na juventude. E essa conversa, como Vyasa, o cara que escreveu o Mahabharata era avô de Arjuna, Arjuna contou para Vyasa e Vyasa reproduziu lá. Só que existe um livro chamado Uttara Gita, que também é uma conversa de Arjuna e Krishna, só que os dois já idosos. Tá. Nesse livro, Uttara Gita, Arjuna pergunta a Krishna o que é um ser humano, o que é um ser híbrido, o que é um ser. E Krishna explica a constituição setenária de cada ser. Ou seja, cada ser teria 7 corpos. Nós, humanos, temos esse ser, esse corpo aqui, físico, e mais 6. Aí, nessa constituição setenária, Krishna diz que esse corpo físico e mais 3 fantasminhas formam o quaternário inferior necessário para se viver dentro dessa faixa de realidade que a gente está. Mas o espírito da gente, que é uma tríade imortal, que se vincula ou imanta-se a esse quaternário inferior. Então, esses 3 aqui, esse espírito que é formado pelo corpo átmico, com a vestimenta do búdico e do manásico, que correspondem ao mundo mental e emocional da alma, experienciando, via vestimenta espiritual, vidas em diversos níveis. Então, Krishna é o primeiro cara a falar isso. Os Upanishads avaliam, abordam isso, e eu apenas acrescento uma ou outra coisa no sentido de tentar explicar o porquê de ter havido essa movimentação no paraíso, no sentido de criar faixas de realidade, onde a vida se expressa fora do padrão de perfeição do paraíso. Meu Deus do céu, hoje você vai tirar o sono de muita gente. Pode ter certeza. Olha, eu vou te contar, eu estou me vendo aqui nas pessoas assistindo isso aqui, porque você falou coisas hoje que eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido antes. Né? Principalmente me chamou a atenção essa questão, essa explicação que você deu na questão da alma, que eu sempre soube que a alma era fabricada pela personalidade. A alma, eu chego aqui, vamos falar besteirinha de ignorante, que é o meu caso. Sempre aprendi que vem aqui, vem o espírito, depois de um certo tempo, a alma dele vai se desenvolvendo, porque a alma nada mais é do que personalidade, e quando vai embora, desencarna, a alma fica por aí, onde ela ou vai para o prédio que você falou, né, para os andares lá, e o espírito volta para casa. Então, você trouxe o inverso da origem da alma, né? Eu sempre soube que era construída aqui. Agora você me traz ela de outro plano. Pô, aí eu vou te contar. Como é que a gente pode ter um entendimento novo sobre isso? De uma forma... Essa é a questão. O conhecimento mais ancestral sobre isso define alma como sendo corpo átmico, atma. Isso seria a questão sagrada em cada ser. Está registrado, então, em algum lugar essa... Sim. Olha, se você estudar os livros mais antigos, os chamados livros sagrados da Índia, no Tibete, no Nepal, você vai ver que a questão do que nós poderíamos chamar de ânima, sim, alma, átma, isso é o mais essencial. A questão espírito é mais moderna. Exatamente porque é um conceito que abrange a forma como a alma se expressa aqui e acolá. O que tem a ver com o que você está dizendo, né? No sentido de que hoje, na modernidade, como a gente nunca fez distinção, como o próprio Kardec disse no século XIX,
entre alma e espírito, a gente chama isso usando as duas palavras para dizer a mesma coisa, então a gente meio que, de forma espontânea, fala a minha alma, o meu espírito, como se estivesse falando a mesma coisa, e assim fica na nossa cabeça. Então, a física quântica, ela... até hoje, os físicos quânticos discutem se o eu humano, Sim. se a alma humana, o espírito humano, é algo produzido pela pulsação das células, ou seja, é algo que é produzido pelo nosso cérebro, ou se o nosso cérebro já foi algo ordenado pela nossa consciência, que vibrou sobre a energia, e a energia, então, se comportou de tal forma com suas frequências para produzir esse cérebro. São as duas teses, né, que a humanidade lida com elas. E o que você estava dizendo, de que a gente forma a nossa alma, é exatamente uma dessas duas teses. Mas essa é a questão, Eustáquio, porque isso não tem uma definição, não Sim. É um tema científico. Então, cada religião fala isso de um jeito, cada revelação usa os conceitos desses daquele modo. Como eu disse, esse é um assunto que precisa ficar em aberto, porque só no futuro as gerações humanas mais livres de preconceitos ou de dogmas, ou que possam expandir a sua consciência e compreender isso mais livremente, poderá pontificar a respeito com mais segurança. No nosso tempo de vida, só dá para a gente refletir sobre isso sem pretensão. Mas isso que muita gente fala, assim, todo mundo fala sobre verdade, né? Buscar verdade, estou me afastando da verdade. Esses questionamentos, isso que a gente acabou de conversar agora, atrapalha a caminhada ou não? Ou faz parte do processo? Ou faz parte Triste de quem não se atrapalha. Ótimo, legal, tá. Porque sair da zona de conforto, da crença de que achou a verdade, é a única forma que a gente tem de evoluir. Quem vive no caos, quem vive com teses até o nariz, que é o nosso caso, Sim. Tudo ao nosso redor é podre, é nojento, não pode ter a pretensão de que está abrigando no seu coração a verdade e a luz universal. Isso não existe na condição humana. Mas muita gente busca isso. Então, você ter certezas, isso é ótimo, porque você vai dormir consolando-se ou fazendo disso uma bengala para que algum conforto você sinta. Eu tenho certeza de tal coisa, então vou dormir tranquilo. O auto-engano na condição humana é, às vezes, necessário, já que a vida não é fácil. Mas só de trapalhadas vive o sábio. Só quem tem certezas na Terra é a turma meio no sentido de achar que é dono da verdade. Os sábios sabem que não sabem da verdade e que vão buscar sempre e vão se atrapalhar de vez em quando. Então, que boas trapalhadas possam existir na vida daqueles que buscam. Aqueles que nunca erram, que estão sempre certos e que julgam e patrulham o resto da humanidade a partir das suas certezas, essa turma é chata, turma, mas se acha a turma pura e que vai para o paraíso. Triste do paraíso que é essa colher. Escuta, você estudou quase todas, né? Acho que quase todas, as mitologias, né? Você gosta do assunto, né? Existe uma unanimidade, já vimos outros aspectos, já falamos sobre as mitologias aqui, você já falou. As mitologias, de uma forma geral, elas abordam em algum momento esse hipotético lugar chamado paraíso ou não? Nunca. Nossa, sério mesmo? Nunca. Não acredito. Em nenhuma delas se chega nisso. Por quê? Porque todas as mitologias, quando foram produzidas, e nós estamos falando aqui ao longo dos últimos 47 mil anos, que é o tempo em que a racionalidade humana surgiu e começou a organizar os seus pensamentos, as suas concepções, o conceito de Deus sequer existia. O conceito de Deus só surgiu na Trácia há cerca de 4.000 e poucos anos atrás. Antes disso, ninguém falava em Deus. Antes disso, todo mundo falava em entes criadores, donos de céus, donos de universo, donos de
faixas de realidade e ninguém atinava com uma coisa pura, já que tudo era muito sujo. Não ninguém antropomorfizou a divindade, né? Antigamente. Isso. Então, essa noção de paraíso, de coisa pura, decente, ela é muito recente no pensamento humano. Então, respondendo a sua pergunta, que seja do meu conhecimento, em nenhuma mitologia, e mitologia é necessariamente um conhecimento feito de 4, 5 mil anos para trás, pode ter sido organizado mais recentemente, mas foi construído lá atrás, sob a forma de tradição oral, e mesmo alguns de algum tipo de escrita, mas ninguém fala, Eustáquio. A noção de paraíso é recente. Olha só. Então, vamos dizer o seguinte, eu sou palestrante, você é palestrante, somos escritores, um monte de escritor, um monte de palestrante, fica transmitindo o seu conhecimento e o conhecimento que adquiriu através de terceiros. E a gente vai divulgando isso aí. Qual é o resultado disso quando eu passo para o lado invisível, vamos dizer, o que os olhos físicos não veem? Você falou que essa questão aí, tem muita gente que vende, tem muita gente que promete, tem muita gente que dá até o endereço, vende lote no paraíso. Essas pessoas que assim fazem, qual vai ser, como é que é o processo? Passa incólume, passa imune o invisível depois? Como é que fica essa irresponsabilidade, digamos assim? Isso aí, pelo que eu entendo, nunca há ninguém julgando ninguém, não há nenhum tribunal. Outra conversa fiada, o julgamento. Não há tribunal esperando. Por quê? Porque a turma do paraíso é 100% pura. Eles não usam de expedientes no campo da disciplina, da justiça. Não é assim que as coisas se explicam. Questão de lógica, né? Então, o que é que acontece com o eu da gente quando esse corpo morre? Acontece só uma coisa. O eu se ancora no corpo espiritual e passa a ter outras sensações distintas, se ele for um eu evoluído. Rogério está aqui, esse corpo morre. Se Rogério for um pateta, ou alguém fixado em certezas, em verdades, ou se Rogério estiver vinculado a problemas mal resolvidos na sua consciência, não gosta de alguém, detesta alguém, ou tem inveja, tem ciúme, tem essas coisas negativas, essas sensações, na hora em que esse corpo morre, o eu de Rogério continua existindo ininterruptamente e carrega essas benditas sensações com ele. Ele era um pateta aqui e vai continuar a ser um pateta na faixa espiritual onde ele for viver. Até que, se for possível, na convivência com outros espíritos, o que quase nunca é, essas sensações vão sendo redimensionadas, ressignificadas, para que ele pare de senti-las. Mas se você aqui é viciado em sexo, viciado em droga, viciado em álcool, viciado no que for, a sensação do vício lhe acompanha. Então, a morte do corpo físico produz no seu eu só uma mudança na transferência da sua face existencial. Mas, se você for um espírito equilibrado, limpo, dono das suas sensações, daí a importância da prática respiratória para produzir conscientemente em você a sensação que você quer, mesmo esse corpo morrendo, ou melhor, devido ao fato de você não ter mais que ficar sentindo as sensações desse corpo, e você já é dono de um bom manual de excelentes sensações, o seu eu vai continuar existindo e sentindo essas sensações maravilhosas, acrescidas de outras tantas, que são comuns ao nível espiritual para onde você vai. Isso não é o paraíso, não. Isso são níveis espirituais que são, entre aspas, frequências distintas, desdobradas do paraíso. Isso é uma espiritualidade errática, como Kardec falava. Mas boa, muito boa. Então, assim, o que diabos é um ser humano? É um corpo. O que é o eu de um ser humano? É um conjunto de sensações que o eu dele
coleciona como sendo espécie de álbum de figurinha quânticas, onde cada memória tem uma emoção a ela associada e o seu eu é quem gerencia isso. Aí tem a parte dos conceitos, dos arquétipos, a parte dos arcanos, os conceitos mais antigos, que você está neles fixados. Mas se você tomar isso tudo como verdade, aí você só vai tentar ver aquilo que você acha que é a sua verdade. Quando você leva a sua verdade para o lugar onde você deveria continuar a buscar a verdade, aí você se ferra, porque você já chega lá achando que sabe e não sabe. Aí a vergonha dessa percepção não é ninguém que vai ficar dizendo: ei, Rogério, você está dando uma de pateta. Se você tiver mérito, aos poucos você vai percebendo, porque não é só você, todo mundo que está naquele nível está passando pelo mesmo processo de descobrimento que você está. Você está desmamando o seu eu de velhas sensações terrenas e está se pacificando na espiritualidade. Qual é o problema da espiritualidade? É que você não constrói novas sensações. Você só constrói novas sensações quando tem a química do corpo carnal para poder burilar as sensações com base numa determinada sopa química, uma determinada proteína que os seus genes produzem. Então, tudo se resume, Eustáquio, às sensações e aos conceitos vinculados a essas sensações. Isso é o eu de cada um de nós, é uma somatória perpétua e perene de sensações e o significado de cada uma delas. Me diz uma coisa, os seres do paraíso, vamos dizer, esses espíritos elevadíssimos, eles são amorfos? São. Os seres mais evoluídos, eles... Nós estamos presos à forma humana, né? Não existe forma humana lá. Pelo menos as fofocas que correm. A coisa mais distante que já se percebeu desses seres, ou mais próximo, veja só, esses seres são extremamente simples, tá? Mas a simplicidade deles reside nessa pureza tão complexa, que é um tipo de vibração que é absolutamente distinta disso que nós somos. O que é uma luz? O que é uma energia? Então, eles parecem uma hipérbole. É como se fosse uma hipérbole, e dentro dessa hipérbole ali existe todo um jogo existencial. É como se cada ser daquele fosse uma extensão de realidades que a gente nem imagina. Então, assim, lá dentro aqui é só as palavras que eu posso usar, porque eu estou... Claro. Isso é o máximo que se sabe em termos de fofoca espiritual. Alguns falam em esferas também, mas a maioria é meio que hiperbólico, e isso se modifica. Tá? Essa questão de condição humana, tipologia humana, ela é muito recente. Tá? Ela é muito recente. Ela surge com o chamado Adão Kadmon, o Adão cósmico, e se alguém quiser entender isso, leia o livro O Apócrifo de João, que é um dos livros gnósticos que existem por aí. É o que mais se aproxima da descrição de como um ser humano foi criado. Não aqui na Terra. Esse Adão não seria o Adão terráqueo, é um Adão que foi criado antes do Adão terráqueo. Isso é coisa recente, do período cambriano para cá, ou seja, alguns poucos centenas de milhões de anos, 570 milhões de anos do período cambriano, aqui na Terra, mas isso aconteceu fora da Terra um pouquinho antes. É quando surgiu o cérebro bilatério. Antes só existia cérebro radiata, com um tipo de componente só. Então, não tem ninguém no paraíso à moda de corpo humano, isso não existe. É uma outra concepção. Perfeito. Então, me diz uma coisa. Você acabou de falar do Adão Kadmon, né? E o Adão, que vem essa historinha aí, me desculpe quem acredita, mas é historinha. Mas Adão e a Eva, né? Da qual nós somos todos filhos, né? Não existe genética, não existe nada. Todos filhos do mesmo casal ali, né? Eles viviam no paraíso. Como é que era? Você falou de lá em cima, e esse Adão aqui? Existiu algum Adão na Terra, algum Adão e Eva, mesmo que seja uma sensação
figurativa. Fala sobre esse casal aí. O pior é que eu mesmo também, Eustáquio, durante muito tempo, pensei ser figurativo a questão Adão e Eva. Sim. Mas eu tomei um choque. Realmente existiram. Só que não é no paraíso. É porque a turma chama o Jardim do Éden de paraíso. É metáfora. Isso. Confundem um laboratório muito complicado que existia, construído numa determinada região da Terra, em que experiências ali eram feitas. Isso eu me refiro a fatos acontecidos entre 20 e 27 mil anos atrás. Tá? Então, segundo as fofocas desses seres, ali se processava algo que seria um tipo de adestramento a um ser humano já racionalizado, com gene FOXP2, que havia saído do controle dos criadores humanos. Foi uma tentativa de controlar esse ser. Então, Adão e Eva, humanos, de fato, existia um casal que a gente pode jogar esses nomes neles. Tá? Só que isso aqui é uma experiência ocorrida num jardim do Éden, que não tem nada de maravilhoso. Aquilo era uma opressão terrível. Só que, antes de surgir essa coisa humana na Terra, essa coisa humana já havia sido trabalhada lá fora. Por isso que a gente fala que tem muitas raças humanoides aí pelo universo. Sim. A forma corporal é humanoide, mas não significa dizer que eles têm a mesma natureza psíquica que nós, humanos da Terra, temos. A nossa natureza, ela veio desdobrada de uma situação singular em que a tal Eva teria tomado, não comido uma maçã, mas tomado uma certa poção, uma ayahuasca da vida, uma cannabis da vida, algo que produziu efeitos psicodélicos. Sim. E mudou o psiquismo dela, ela deu a Adão, e aí esses dois seres teriam provocado modificações nos seus genomas pessoais. Aí os filhos que daí herdaram criou uma linhagem de humanos no meio da humanidade, já existia muitos humanos. Então, assim, isso aqui, em tese, é o que se tem como sendo, entre aspas, uma probabilidade, uma incerteza que, basicamente, a genética já aponta para uma certeza de que houve pais, mães humanos lá na ancestralidade, mas, nessa perspectiva, diversos protagonistas que, em diversas fases, funcionaram como sendo novos Adões e novas Evas, sempre existiu, porque muitas vezes a humanidade esteve para se extinguir. Aí, de 200 mulheres que existiam na espécie Homo sapiens, de 199, eu estou só usando aqui um número, a descendência dessas 199 ferrou e só ficou a descendência de uma. Então, nós já falamos sobre isso, né? Nós, humanos, somos descendentes de uma só Eva. Eva, como é que é o nome? Eva mitocondrial? Mitocondrial, em um desses períodos. Só que essa Eva é muito anterior à Eva. Sim, claro. Racional. Isso aqui seria uma Eva irracional. Então, assim, a discussão ela permanece em aberto, a ciência nunca fechou, nunca carimbou assunto encerrado, porque, de fato, a paleogenética, a paleoantropologia, a genética avançada, ainda terão que avançar bastante para entender certos marcadores genéticos. Nós não sabemos de nada sobre a ancestralidade humana. Por mais que paleoantropólogos, arqueólogos se esforcem, mas ninguém sabe de nada. Tudo é chute nos livros de ciência sobre a ascendência do Homo sapiens. Ou seja, o Homo sapiens veio de quê? Do Homo ergaster, do Homo erectus, o Homo ninde... E esses homos aí vieram de quê? Isso tudo é chute. Não há carimbo genético que possa permitir aos cientistas estabelecer com certeza a descendência dos nossos, entre aspas, ancestrais lá atrás. Presume-se que houve um ancestral único na bifurcação da
dos ramos da árvore genealógica por trás da humanidade. Ou seja, ninguém sabe nada. Mas todos os cientistas posam como se tivessem certeza absoluta do que eles falam, e isso aqui é uma imaturidade sem tamanho. Escuta, para a gente finalizar, as pessoas vão dizer, Elan, eu queria buscar errar o menos possível nas minhas crenças. Eu quero apagar tudo e quero buscar a coisa mais próxima da fonte, que você acabou de dizer um monte de coisa do Adão e da Eva. Qual seria uma obra, que eu acho que nós vamos converger para a Índia, mas tudo bem, só você vai confirmar. Qual seria uma obra que, eu iniciando a leitura, eu estaria mais próximo, vamos dizer, ou mais reto na linha do conhecimento, em busca do conhecimento? Bhagavad Gita. A pergunta é muito ampla, mas assim. Mas qual é o conhecimento? Qual é o conhecimento mais próximo do que aconteceu de verdade? Sobre isso que nós estamos falando, simplesmente não existe. Não tem. Ou tem. Os livros antigos, ancestrais, tipo a Bíblia, tipo o Mahabharata, tipo. Assim, esses livros antigos, todos eles, falam de fatos verdadeiros. O que é que eles não têm em si de profundo? É o nível de compreensão sobre o porquê daqueles fatos terem acontecido. Eles falavam com o entendimento deles da época também, né? E eles se limitavam a traduzir os fatos. O Mahabharata é assim. A Bíblia já traz uns conceitos que o religiosismo dos judeus, dos hebreus, terminou produzindo, né? Mas, assim, nós não temos ainda, Eustáquio, na minha opinião, esse lugar, esses livros ou esse compêndio que a gente pudesse dizer é ali, tá certo? Não, isso ainda vai ser construído no futuro. Vai ser construído, ótimo. E nós não temos. Tudo que a gente sabe até hoje, talvez a gente tenha que jogar fora daqui a 10 anos. Porque o padrão da realidade, a decifração da realidade ainda está por ser feita. Claro que muito do que se conquistou até hoje deve servir como base, notadamente no sentido da ciência. Mas a ciência está mais perdida do que... Cachorro em dia de mudança. É impressionante. Né? Não sabe para onde ir, atira para todo canto. Então, infelizmente, meu irmão, não tem. Penso eu, concluindo aqui minha participação, que a saída é nós nos apoiarmos no pensamento de Immanuel Kant. Immanuel Kant é um filósofo alemão, viveu ao longo do século XVIII, morreu no ano 1804, e Kant dizia que o ser humano não tinha como entabular certezas. Então, ele dizia que o intelecto humano vale bem mais pela sua capacidade de colecionar incertezas. Olha. Saber lidar com elas. Porque isso é melhor do que você se meter a colecionar certezas que não são certezas, mas você transforma em certeza porque você coloca a sua fé. Colocou fé, virou devoto, errou. Isso serve para você dormir bem, achando que alguém cuida de você, mas isso não serve para procurar a verdade e entender as coisas. As religiões ferraram com a compreensão humana. Transformaram pessoas num bando de crentes, de viciados em bênção, em milagre, em favorzinho, em jeitinho de Deus, para Deus é tão bom comigo, ele vai me ajudar, mas o resto que se ferre. Ou seja, esse tipo de estupidez que nós humanos, através da fé pouco racional e uma fé indecente, que faz com que Deus vire mordomo dos meus caprichos, eu quero que meu filho passe no vestibular, o resto que se exploda. Se é justo para Deus meu filho ferrar com o resto ou não, eu não estou preocupado com isso. Ou seja, o modo como nós expressamos o nosso nível de entendimento das coisas fica muito feio no âmbito da fé pequena que nos move. Fica menos feio se você busca a verdade, tem um padrão filosófico de conduta que tenta fazer com que você dignifique a sua própria vida, e penso que essa estrada aqui é para os que buscam. A turma que quer ter certeza fácil, aí deixa de lado a proposta de Immanuel Kant
e acredita em qualquer coisa, aí entra naquilo que Kardec criticava, que é a fé infantil. Por isso que ele dizia, espíritas, vírgula, antes de crer, vírgula, é necessário compreender. Ou seja, é necessário praticar o esforço, a tal fé raciocinada. É isso. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Nossa, foi muito bom, muito bom. Eu aprendo um monte aí. Acho legal você compartilhar sua vivência, seu ponto de vista, e faz a gente pensar. Isso que é importante. Então, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Abraço. Ô, pessoal, que bom, né? Hoje já é difícil ficar dormir às noites, né? Mas eu raciocino muito. Eu acho que tem que ser assim. Isso que a gente ouve, às vezes, pô, o que é isso? Me admirei de ouvir. Que coisa é essa? Isso que é bom instigar. E você ter coragem de abandonar tudo, ou deixa de lado, como afastar o livro para o lado assim, deixa eu buscar a minha própria experiência. Vamos parar de acreditar na experiência dos outros. É isso, buscar. Porque aí todo passo que você conquistar é seu. Aí você vai ter essa satisfação, esse prazer. Né? Sempre, nunca é tarde para recomeçar. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.